O meu Deus está vivo. Mon Dieu est vivant. Ele vai Il va operar. opérer. Aleluia. Amen. Ele vai operar. Il va opérer. Aleluia. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Eu sei aonde estou. Eu sei aonde estou. Sei o Deus que eu encontrei. É um Deus vivo. É um Deus que pode trazer alguém no estado da mortalidade e lhe trazer. Vous êtes libre. Esta noite você não está amarrado. T'es pas relié. Deixa-me confirmar Laisse-moi te confirmer. a tua libertação. Délivrance. Não é hoje que você Ce recebeu. n'est pas aujourd'hui que tu reçois. Há 2020 anos Il y a 2000 ans et 20 ans. que você recebeu a salvação. Toi, tu as reçu le E salut. você recebeu a cura. Tu as reçu la guérison. Aujourd'hui, Somente a confirmação. c'est seulement la confirmation. Mas amarrado. Tu n'étais pas encore lié. Você está livre em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Você está livre. Vous êtes libre au nom de Jésus. Que Deus abençoe. Que Dieu bénisse richement. Que Deus abençoe também. Que Dieu bénisse richement. Você está livre. Vous êtes libre. Ovelha. Comme les brebis. Eles bastarão perto dos Ils caminhos. passeront devant le chemin. Até mesmo nos montes palados. Même si les montagnes qui étaient détruites. Encontrarão pasto. Ils trouveront les pattes. O meu Deus está vivo. Mon Dieu est vivant. Ele vai Il operar. va opérer. Oh, descends, descends, alléluia. Oh, descends, oh, descends. Si tu entrais là-bas avant mon arrivée, oh, il y a tous mes amis que je viendrai aussi. Oh, il a m'emmené à la maison. Oh, descends, descends, alléluia. Oh, descends, vous serez qui de joie? Merci. Si tu entrais là-bas avant mon arrivée, viens m'amener à la maison. Dis à frère Branham que je vienne. Oh, merci Jésus. Viens m'amener à la maison. Oh, descends. Hey, qui? Oh, alléluia. Oh, descends. Viens m'amener à la maison.
j'appellerai, car dans toute ma vie j'ai vu la main de Dieu. Et la raison de ma joie est secret de tout cela, les consolateurs d'aimer. Ah, Jésus l'idée. Oh, Jésus mourit, il est plié à ses pieds, une douce terre remplie, le consolateur d'aimer. Ah, oh, il est aimé. Et je serai libre comme un oiseau. Il s'est tombé à ses pieds. Jésus satisfait mon âme, le consolateur d'aimer. Ah, Jésus les aime. Oh, alléluia. Oh, alléluia, il t'aime. J'ai la joie de jouer les consolateurs d'aimer à moi. Écoutez, Moka pour les petits tours, Salina Likolo, Botote Yawa Nambo, hey! Hamboni Kito. Nisa Moka Yembana Moka Kosonga Ekosala Esengo Mboka Oyo Yakito Oko Eko La Libe
Servir de Dieu dans la force où mes péchés m'avaient plongé. Dans la boue profonde, j'ai crié au Seigneur qui tendrait mon être et de tout. Oh, il m'a.
les étoiles. Oh, il y a une cité où il y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Oh, à la cité où l'agneau. Château, au château dans cette cité. Oh, c'est décidé. Point de nuit, oh, j'ai mon pas de là-haut. Et libérer les soucis, j'ai manieré pour l'agneau et la lumière. Oh, mon mani, mon nene wa vita. Muchi muni wa kale kale. Oh, chilo bochi kole mu vita. Yesu, Yesu kena motimu. Yesu etu chilobo. Chilobo, chilobo. Olukawe na machunde. Etu lebela muchimu. Yesu etu chilobo. Olukawe na machunde. Ata bebe. Abadila. Eta mulolo, mulolo, mulolo. Kele. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem, oh kitoko, oh Salem, Jérusalem, oh Salem, oh kunana Yerusalem, kotonge sali. Salve de pas match fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Será que temos alegria? Salve de pas match forte para o Senhor. Amen. Pode se assentar. Pouvez vous asseoir. Que Deus nos abençoe ricamente. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Deus seja uma palestra tardinha. Que Dieu soit loué pour cette soirée. Como eu disse semana passada, J'avais dit la semaine passée, teremos a presença de um ancião, dans la présence d'un ancien, pastor Clément Casso. le pasteur Clément Kassongo. Amém. Amen. Ah, salve de palmas forte. Acclamez, acclamez très fort. É uma graça, C'est une grâce, é uma bênção no nosso meio. c'est une bénédiction au milieu de nous. E aproveito para agradecer a Deus, Je profite pour remercier le Seigneur. agradecer também ao pastor Jonas, Et je remercie aussi le pasteur Jonas que fez esse grande convite para que tenhamos o homem de Deus no nosso meio. qui a fait cette grande invitation pour que nous puissions voir cet ancien dans notre milieu. E foi na sua igreja C'était dans son église. onde, Depois de l'ouvir, Là où j'étais allé l'entendre, après de l'écouter, e eu disse no pastor, eu gostaria de esse tabernáculo beneficiar também
da visita do homem de Deus. J'avais dit aussi au pasteur que Alliance Tabernacle aussi puisse pouvoir bénéficier de la visitation de l'homme de Dieu. Foi uma conversa, mas hoje é uma realidade. C'était une causerie, aujourd'hui c'est une réalité. E creio que alguém vai ser abençoado esta tarde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va être béni cette soirée. Creio que alguém vai ser liberto esta tarde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sera libéré cette soirée. Creio que alguém será consolado esta tarde. Je sais, il y a quelqu'un qui sera consolé cette soirée. Olha o irmão que está no teu lado, ele fala, hoje tu vai ser abençoado. Regardez le frère qui est à côté de toi, dis-lui que tu seras béni aujourd'hui. Aleluia! Amen. Saúdo a presença dos homens que estão no nosso meio. Je salue la présence des hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. E creio que é uma benção. Je crois que c'est une bénédiction. É uma graça C'est une grâce vos ter no nosso meio. pour être de notre Sois milieu. grandes pessoas. Vous êtes de grandes personnes. E cremos certamente que a vossa presença aqui Je crois que votre présence ici, é uma benção para nós. c'est une bénédiction pour nous. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Deus abençoe mais uma Que vez. Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Então, eu com versículo que vamos receber o homem de Deus. Et je vais lire un verset que nous allons recevoir. Fica sentado, não é nada o início da pregação. Restez-vous assis, ce n'est pas. Mateus 21. Matthieu chapitre 21. Vou ler, tomar o verso 9. Je vais prendre verset 9. E tanto as pessoas que iam à frente de Jesus como as que iam atrás exclamavam. Beaucoup de gens qui partaient devant Jésus et derrière Jésus qui criaient. Clamavam glória de Ti. Qui criaient gloire le fils de David. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Glória a Deus nas alturas. Gloire à Dieu à très haut. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Quand Jésus était entré en Jérusalem, toda a cidade ficou do alvoroço toute la cité était restée agitée. e perguntava quem é este. Il demandait qui est celui-ci. E da multidão respondia: La multitude répondait, este é Jesus, celui-ci c'est Jésus, o profeta que é de Nazaré de Galileia. le prophète qui est de Nazareth et de Galilée. Amém. Amen. Bendito seja aquele Béni soit celui qui vem em nome do Senhor. vient au nom du Seigneur. Amém. Amen. Bendito o reverendo Kassongo, Béni soit-il le révérend que Kassongo, veio em nome do Senhor. qui vient au nom du Seigneur. E cremos que esta tarde Nous croyons que cette soirée será uma bênção para nós. sera une bénédiction pour nous. E convidamos o reverendo Nous invitons les révérends para tomar lugar. pour prendre la place, O púlpito está disponível. pour pouvoir nous faire nourrir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Deus nos abençoe. Zama pambola bino. Amen. Amém. Alors, je vous remercie. Je remercie le pasteur Boaz Agradeço ao pastor Boaz qui permet que ce soir je puisse être devant sa chair que ele permitiu que nessa tarde eu pudesse estar diante do seu altar pour causer avec son église. para conversar com sua igreja. Alors que Dieu le bénisse beaucoup. Então que Deus o abençoe muito. C'est aussi une marque de confiance. Também é uma marca de confiança. La chair, c'est le bureau du pasteur. O altar é o gabinete do pastor. Hein, quand le pasteur te donne sa chair, Quando o pastor te dá o seu altar, ça veut dire qu'il croit en toi. quer dizer que ele crê em ti. Alors que Dieu le bénisse pour ça. Então que Deus o abençoe por este gesto. Ok. Ok? Comme je le dis partout, Como eu digo sempre em toda parte, je suis venu ici à Luanda, c'est ma première fois. eu vim aqui em Luanda pela minha primeira vez. J'ai été invité par pasteur Jonas Eu fui Mossouli, convidado pelo pastor Jonas et il m'a donné aussi l'occasion que je visite aussi les autres églises. também me foi dada a ocasião de visitar também outras igrejas. Alors j'ai remarqué que nous sommes une grande famille, Então eu notei que nós somos uma grande família. une très très grande famille. Uma grande família. Amen. Amém. Vous êtes les gens avec qui nous allons partager l'éternité. Vós sois as pessoas que nós vamos partilhar a eternidade. Nous sommes avec vous ici, mais nous serons avec vous aussi de l'autre côté. Nós estamos convosco aqui, também estaremos juntos no outro lado. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Alors ce que je peux vous dire, c'est que je vous aime. O que eu posso dizer é que eu vos amo, Parce que le Seigneur vous aime. porque o Senhor também vos ama. Ok. Ok?
Je vois mes frères qui sont déjà bien positionnés là. Vejo irmãos e irmãs que já estão bem posicionados lá. Bon, qu'est-ce que vous voulez? O que é que vocês querem? Ça dépend de vous. Si vous ne voulez rien, bon, moi, Depende de vocês. Se vocês não querem nada, je suis ici pour vous. eu estou aqui para convosco. Ce que vous-même vous voulez. O que vocês mesmo querem. Oh, le capuchon de l'enfer, le capuchon a sauté, le puits de l'abîme, le puits est ouvert. Le même serpent qui a déshabillé Ève dans le jardin d'Éden est ici aujourd'hui. Il déshabille les femmes partout dans les rues au nom de la mode. Oh, il est vraiment rusé. Kajampemba. Oh, le capuchon de l'enfer, le capuchon a sauté. Le puits de l'abîme, le puits est ouvert. Maman, le capuchon de l'enfer, le capuchon a sauté. Le puits de l'abîme, le puits est ouvert. Chaque fois que nous marchons, une vertu sort de nous. Pour combattre le péché, pour s'opposer au mal. Cela nous affaiblit, comme ce fut pour Jésus, devant cette femme, à la perte de sang. Oh, le capuchon de l'enfer, le capuchon a sauté, le puits de l'abîme, le puits est ouvert. De l'enfer, oui, oui, le puits de l'abîme, le puits est ouvert. Les âmes en prison, les Jézabel sont en train de marcher aujourd'hui dans la ville, les visages fardés, les habits écourtés. Les mèches sur la tête, les poils des chevaux, les mèches sur la tête, les poils des chevaux, les mèches sur la tête, les poils des chevaux. Cabello. Oh, le capuchon de l'enfer, le capuchon a sauté, le puits de l'abîme, le puits est ouvert. Il y a le capuchon de l'enfer, le capuchon a sauté, le puits de l'abîme, le puits est ouvert. Oh, le capuchon de l'enfer, le capuchon a sauté, le puits de l'abîme, le puits est ouvert. Alléluia. Ok. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vous abençoe. Comme la femme Ruth, elle est arrivée en Israël. On l'a appelée pour dans le champ de Boaz. Comme la femme Ruth, venue de Moab, laissez-moi glaner la parole parler. Laissez-moi glaner
dans le champ des Boaz, la parole parlée. Comme la femme Ruth, venue de Moab, laissez-moi glaner la parole parler. Laissez-moi glaner Dans le champ des Boaz, la parole parler. Laissez-moi glaner, écoutez-le, la parole parler. Ne m'empêchez pas, laissez-moi glaner dans le champ des Boaz, la parole parler. Laissez-moi glaner, celui qui doit arriver, la parole parler. Ne m'empêchez pas, laissez-moi glaner dans le champ des Boaz, la parole parler. Laissez-moi glaner, qui est celui-ci? La parole parler. Ne m'empêchez pas, laissez-moi glaner dans le champ des Boaz, la parole parler. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Ah. Nous allons glaner. Nous glanons dans les brochures. Dans les brochures, allons-y. Tournez la page de la brochure. Laissez-moi glaner. Mariage et divorce, la parole parler. Ne m'empêchez pas. laissez-moi glaner dans les champs des Boaz, La parole parler. Laissez-moi glaner. Laissez tes sauts. La parole parler. Ne m'empêchez pas. laissez-moi Glaner dans le champ des Boaz, la parole parler. Laissez-moi glaner l'enlèvement, la parole parler. Ne m'empêchez pas. laissez-moi glaner dans les champs des Boaz, La parole parler. Laissez-moi glaner le livre des Hébreux, la parole parler. Ne m'empêchez pas. laissez-moi glaner dans les champs des Boaz, La parole parler. Allez, allons-y, allons-y, nous allons glaner. Laissez-moi glaner la sémence du serpent, la parole parler. Ne m'empêchez pas. laissez-moi glaner dans les champs des Boaz, La parole parler. Laissez-moi glaner les choses qui doivent arriver. La parole parler. Ne m'empêchez pas. laissez-moi glaner dans les champs des Boaz, La parole parler. Laissez-moi glaner. Je serai là. La parole parler. Ne m'empêchez pas. laissez-moi glaner dans les champs des Boaz, la parole parler. Montrez-lui votre danse. Laissez-moi glaner la position en Christ, la parole parler. Ne m'empêchez pas. Laissez-moi glaner dans les champs des Boaz, la parole parler. Laissez-moi glaner, j'aurai la récompense.
l'assurance, la parole parler ne m'empêche pas. Laissez-moi ramener dans les champs de Boaz. La parole parler. Laissez-moi glaner la communion, la parole parler ne m'empêche pas. Laissez-moi ramener Dans le champ de Boaz, la parole parler. Par la grâce de Dieu, je ne resterai pas dans la tombe. Grâce étonnante, Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Et moi j'ai l'assurance. Je ne resterai pas dans la tombe. Oh, assurance bénie. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Hey! Voici les choses qui doivent arriver. Il y a des palais dans le domaine de mon Père. Jésus était parti me préparer une place. Car la vie de l'homme ne s'arrête pas avec la tombe. Oh, par la grâce de Dieu, Je ne resterai pas dans la tombe. grâce étonnante, Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Alléluia. Qu'est-ce que la tombe? Je ne resterai pas dans la tombe. La tombe n'est pas ma maison. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Milolo, 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 milolo. J'ai vécu dans le négatif. Il me faut la mort pour vivre le positif. Chaque battement du cœur me rapproche de ce jour. Oh, combien je soupire pour la maison de mon Père. Par la grâce de Dieu, Je ne resterai pas dans la tombe. grâce étonnante, Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. testimony of God. Je ne resterai pas dans la The tombe. grave is not my home. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Hey. Mon corps était laseré. Un vieux costume à jeter dans la tombe. Mais mon âme ira dans la présence du Seigneur. Il n'y a point de place pour mon âme dans la tombe. Bandai Pwekaye. Je ne resterai pas dans la Tu te tombe. l'as mon témoigne. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Mais qu'est-ce que la tombe? Je ne resterai pas dans la La tombe tombe. n'est pas ma maison. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Élie était levé, mais il a traversé le Jourdain de la mort. Il a laissé tomber son manteau de chair. Il a gagné le prix sans passer par le Hadès. Comme Élie, je ne resterai pas. Pas dans la tombe. Translation, Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. qu'est-ce que la tombe? Je ne resterai pas dans la La tombe tombe. n'est pas ma demeure. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Oh, par la grâce de Dieu, Je ne resterai pas dans la tombe. oh, grâce étonnante, Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Deus vos abençoe. Amen. Amém. Dans
creio que nós parole de possamos Dieu. partilhar alguma coisa pequena coisa da palavra de Deus. Amen. Amém. Juste un petit quelque chose. Uma pequena coisa. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, au chapitre 7. no seu capítulo 7, Et nous allons prendre e vamos pegar Actes des Apôtres, Atos dos chapitre Apóstolos, 7. capítulo 7. Et nous allons prendre Vamos pegar le verset no seu verso 8. 8. La Bible dit: A Bíblia diz: Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. E Deus deu-lhe no Abraão a aliança da circuncisão. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, E assim Abraão gerou Isaac le circoncis le 8e jour. e o circuncisou no 8º dia. Isaac engendra et circoncis Jacob, Isaac gerou e circuncisou Jacó et Jacob les 12 patriarches. e o Jacó aos 12 patriarcas. Nous allons ajouter une écriture Vamos aumentar mais uma outra escritura dans l'Ancien Testament, no Antigo Testamento, dans Deutéronome, no livro de Deuteronômios, chapitre 4. capítulos 4. Nous allons lire juste le verset 31. Capítulos 4, justamente no seu verso 31. La Bible dit: A Bíblia diz: Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux, porque o Senhor é teu Deus e é Deus misericordioso, ou un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point Deus de misericórdia, et ne te détruira point. não te abandonará e não vai te destruir. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, Não vai se esquecer da aliança do teu pai, qu'il leur a juré. que tinha jurado para com eles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Je ne sais pas, parce que parfois je prêche Eu não sei, talvez por prego assim. chez moi dans ma propre église, même mes enfants là qui s'occupent de mettre les choses sur YouTube, ils me disent: mais pasteur, vous n'avez pas donné le titre. Lá mesmo na minha igreja, mesmo, as pessoas que metem lá, aqueles no YouTube, me perguntam: pastor, você mais dá o título? S'il faut donner le titre à ce message que je vais prêcher Se for para ce dar soir, tema nessa mensagem que vou pregar na tarde de hoje, je vais l'appeler l'alliance des enfants d'Abraham. eu chamarei de aliança dos filhos de Abraão. Pas l'alliance d'Abraham, mais Não a l'alliance aliança de des Abraão, enfants d'Abraham. mas a aliança dos filhos de Abraão. Que Dieu bénisse la lecture de sa Que parole. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nous allons parler un peu. Vamos falar um pouco. Seigneur Jésus, notre Dieu, Senhor Jesus, nosso Deus, merci pour ce temps que tu nous donnes. deixa que esta palavra que você Que nos nous dá, puissions partager nós possamos un partilhar petit quelque chose dans ta alguma parole. coisa da tua palavra. Nous avons lu comme des hommes, Nós lemos como os homens, mais toi tu es Dieu. mas és tu que és C'est Deus, toi qui es l'interprète de ta és tu que é propre o parole. interprete da tua própria palavra. Bénis-nous pendant ces quelques instants. Abençoa Bénis alguns notre instantes. cher pasteur Abençoa nossa Boaz. casa, nosso pastor Boaz. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette Abençoa église. essa igreja. Et bénis ses Também collaborateurs, abençoa os les colaboradores, diacres, os diáconos, huissiers, os porteiros, administrateurs, administradores, office de musique. todos ofícios daqui da música. Bénis les sœurs, Abençoe as bénis les irmãs, frères, abençoe os bénis irmãos, les enfants. abençoe as Au crianças. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe todos. Amen. Amém. Ok. Ok. Donc c'est un petit message. Nossa pequena mensagem. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire. Eu não sei como é que o Senhor vai nos conduzir. Mais bon, on va juste voir quelque chose. Vous savez, comme le prophète Branham nous a dit, Você sabe como é que o profeta Abraão tinha nos dito? il nous a dit que Abraham, Ele nos disse que Abraão c'est le type de chaque croyant. é o tipo de cada crente. Amen. Amém. Abraham représente chaque croyant. Abraão tipifica cada crente. Vous voyez que c'est un homme Vejam que era homem qui n'était pas d'abord un croyant. que não era primeiramente crente. Il était un païen. Ele era pagão. Même
quand les gens disent Abraham n'était pas juif, ils ont raison. Mesmo quando as pessoas dizem que Abraão não era judeu, Abraão as pessoas n'était tinham pas un razão. juif. E Abraão não era judeu. Parce que la nation juive a commencé avec Jacob qui s'appelle Israël. Porque a nação judeia Mais começou com avant Jacó, que se Jacob chama et Abraham n'étaient pas Israël. Antes de Jacó, Abraão não era de Israel. Et Dieu a appelé. E Deus chamou Abraão. Dieu a commencé à marcher avec Abraham. Deus começou a andar com Abraão. Comme Dieu vous a aussi appelé Como Deus também vos chamou pour marcher avec vous. para andar convosco. Parce que Abraham symbolise chaque croyant. Porque Abraão simboliza cada crente. Abraham typifie chaque croyant. Abraão tipifica cada crente. Amen. Amém. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz, quand Dieu a créé notre ancêtre Adam, quando Deus tem criado nosso século Adão, quand il l'a placé sur la terre, quando colocou ele sobre a terra, Dieu Deus a commencé à traiter avec Adam começou a tratar com Adão sous une certaine alliance. sobre uma certa aliança. Cette alliance, c'était quoi? Aquela aliança era o quê? C'était une alliance conditionnelle. Era uma aliança incondicional. Il pouvait dire à Adam, Podia dizer no Adão, bon, je te mets là-bas, tu es bem, eu libre, te meto lá, você está livre, mais mas il y a des conditions. há condições. Il y a dans le jardin Há no jardim un arbre uma árvore qui est là, que está lá, au milieu du jardin, no meio do jardim. qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu peux manger de tous les arbres. Tu podes comer de todos os Mais cet árvores. arbre-là ne touche pas. Hein? Mas aquela árvore não toca, Si hein? tu touches, tu vas Se mourir. tu tocar, ele vai morrer. Il y avait des conditions. Havia condições. Mais frère Branham dit, Mas o irmão me diz, quand Dieu a appelé Abraham, quando Deus chamou Abraão, il a traité avec Abraham une alliance sans condition. tratou com Abraão uma aliança sem condição. C'est-à-dire, Abraham, je t'appelle, Quer dizer que Abraão, eu te chamo, moi-même, je t'aime, eu mesmo te amo, tu es à moi, tu estás em mim, je traite avec une alliance, eu trato contigo uma aliança, je te sauverai, eu vou te je salvar, te bénirai, eu vou te je abençoar, te guérirai. eu vou te sarar, Ça ne dépendra pas de ce que tu não feras. vai depender do que você fará. Je peux entendre un amen ici. Eu posso ouvir um amém? Frère Branham dit que c'est l'alliance. O irmão Branham diz que é aliança. Cette alliance inconditionnelle, Aquela aliança incondicional c'est l'alliance sous laquelle chaque enfant d'Abraham est appelé. é a aliança sobre a qual cada filho de Abraão é chamado. Amen. Amém. Maintenant, Abraham, Agora Abraão, il a commencé à marcher avec Dieu. ele começou a andar com Deus. Vous savez qu'Abraham a été éprouvé. Vocês sabem que Abraão passou por provas. Il n'avait pas d'enfant. Ele não tinha filho. Dieu vient lui dire, Deus vem e lhe disse: Abraham, je te salue. Abraão, te saúdo. Tu es le père des Tu nations. és o pai da nação. Abraham a ri. Abraão riu-se. Il a dit à Dieu, tu te moques de moi. Ele disse: Deus, você só Comment vai tu de peux mim. m'appeler père des Como nations é que você me alors chama de que pai da nação je n'ai enquanto pas que d'enfant? não tem um filho? Dieu lui dit que non, tu auras un enfant. Deus disse que é natural. Tu auras une postérité. Tu terás prosperidade. Et Abraham va dehors. Disse Abraão: saia para fora. Abraham sort dehors. Abraão saiu para fora. Dieu lui dit, lève les yeux vers le Deus ciel. lhe disse: levanta os seus olhos nos céus. Il a regardé le ciel. Ele olhou nos céus. C'était vers la nuit là. Era já de noite. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Deus lhe disse: o que é que tu vês? Il dit que je vois des étoiles. Ele disse que eu vejo estrelas. Dieu lui dit, compte. Deus disse: conta. Abraham a commencé. Abraão começou. 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Ah, il dit, Seigneur, Ele vraiment, disse: Senhor, je ne verdadeiramente saurais pas. não vou conseguir. Les étoiles sont As estrelas nombreuses. são numerosas. Je dis, ok. Deus disse: ok. Ainsi sera ta postérité. Assim será a tua prosperidade. Elle sera tellement nombreuse que tu ne sauras pas la compter. Será talmente numerosa que tu não vais conseguir contá-la. Et quelque temps après, E alguns depois, Dieu visite Abraham dans une chair Deus visitou humaine. Abraão numa carne humana. Il dit à Abraham, Disse no Abraão: à cette même époque, nesta mesma época, l'année prochaine, no ano próximo, Sarah, ta femme, a Sara, tua mulher, elle aura un fils. ela terá um filho. À ce moment-là, Naquele momento lá, Sarah avait 89 ans. Sara tinha 89 anos. Dieu lui dit à cette même époque. Deus disse: nesta mesma época. Ça veut dire, Quer dizer, si c'était au mois de février, se foi no mês de fevereiro, donc Dieu lui dit au mois de février de l'année prochaine, então Deus lhe disse: no mês de fevereiro do próximo ano, Sarah aura un enfant. Sara terá um filho. Et Sarah avait 89 ans. E a Sara tinha 89 anos. Vous savez, à 89 ans, c'est Sabe difficile que pour já une femme de concevoir. 89 anos é difícil para uma mulher conceber. Mais le Dieu d'Abraham, Mas a fé do Abraão c'est le Dieu des miracles. era Deus de milagre. C'est le Dieu des prodiges. Era o Deus de C'est le prodígios. Dieu des paradoxes. Era o Deus de paradoxos. Amen. Amém? Dieu n'est pas soumis à la nature. Deus não é submetido à natureza. La nature est A soumise à natureza é Dieu. submetida a Deus.
Dieu n'est pas soumis à la science. Deus não é submetido à ciência. La science est soumise à Dieu. A ciência é submetida a Deus. Quand la science dit Quando a ciência diz qu'une femme de 89 ans ne peut pas uma concevoir, mulher de 39 anos não pode conceber, mais Dieu, lui, il peut faire concevoir mas une femme Deus de pode 89 fazer ans. ela conceber uma mulher de 39 anos. Quand la science dit Quando a ciência diz, un homme homem avec son poids com seu peso ne peut pas marcher sur l'eau, não pode andar sobre as Dieu águas. peut venir, il Mas dit Deus pode vir, je diz, vais marcher sur l'eau. eu vou andar sobre as águas. Il monte sur l'eau, il E ele marche. anda sobre as águas. Dieu n'est pas soumis à la science, Deus não é submetido à mais ciência, la science est soumise mas à a Dieu. ciência é submetida a Deus. Est-ce que je peux entendre Será un que eu amen? posso ouvir um amém? Sarah a conçu à 89 ans. Sara concebeu nos 89 anos. Les sœurs qui sont ici qui cherchent des enfants. As irmãs que estão aqui que procuram ter filhos. Amen. Amém. S'il y a qui sont ici qui cherchent Se des há enfants, irmãs que estão aqui que estão procurando de filhos, j'entends là-bas. eu ouço lá, J'entends là-bas le pasteur est en Oui, train, là, le pasteur est en train disait, déjà d'intercéder pour o ces pastor já está a femmes-là. interceder por aquelas mulheres aí. Je vous dis que Eu vos digo que, si vous croyez à cette alliance, se vocês estão a crer nesta aliança, on n'a pas besoin d'attendre demain après demain. não Non. precisamos esperar amanhã e depois da manhã. Vous allez partir ce soir, rencontrer votre mari et vous allez concevoir. Vocês vão sair daqui, vão se encontrar com vosso marido e vocês vão conceber. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz, si Dieu a fait une chose une fois, se Deus fez uma coisa numa vez, Dieu la fera la Deus seconde o fois fará mais, dependerá de ti. dans les mêmes conditions. Na mesma condição. Ça veut dire si vous pouvez simplement accepter cela. Quer dizer, se vocês puderem simplesmente aceitar aquilo. S'il y a des sœurs qui cherchent des enfants ici, Há irmãs aqui que estão procurando de bebês, préparez-vous. preparem-se. Je dis s'il y a les sœurs qui cherchent des Eu enfants ici, digo, se há irmãs que estão precisando de bebês, Preparez-vous. preparem-se. le Seigneur est O miséricordieux. Senhor é Vous misericordioso. savez, vous me regardez là-bas. Vocês estão me olhando aí, Vous dites oh là là. dizem, olha lá. Si Dieu peut réaliser les paroles que tu Se Deus prononces, pode realizar as palavras que tu pronuncias, je prie que Dieu réalise ces paroles que je eu suis en peço train que de Deus possa prononcer. realizar as palavras que eu estou a pronunciar. Quand je vais revenir ici l'année Quando eu prochaine, vou voltar aqui no ano que je próximo, vous trouve avec votre que bébé. eu vos encontro com vossos bebês. Amen. Amém. Parce que vous voyez, l'alliance d'Abraham, Porque vocês vão ver que a aliança de Abraão c'est l'alliance de tous les enfants d'Abraham. é a aliança de todos os filhos de Abraão. Amen. Amém. Sarah a conçu Sara concebeu et à 90 ans, il a mis au monde e aos 90 anos ela deu à luz un enfant. menino. Hein, c'était Isaac. Era o Isaac. Contre toute attente. Conta todas as coisas. Frère Branham dit qu'Abraham avait la foi. Irmão Branham diz que Abraão tinha fé. Quand il a reçu la promesse, Quando ele recebeu, c'est-à-dire, ele começou a dizer: Sarah, Sara, allons faire la layette. vamos fazer as compras da criança. Allons-y, nous allons acheter les couches. Vamos comprar as fraldas. Ils entraient, c'est le prophète qui dit, moi je ne crois pas que É o Branham profeta ment. que diz: eu não creio que Branham me mentiu. Branham ne peut pas mentir. Branham não pode mentir. Il dit qu'Abraham et Sarah Ele diz que Abraão e Sara allaient dans les magasins, iam lá nos supermercados, ils regardaient les robes des enfants, olhavam lá nos vestidos das les crianças, biberons. nos biberões. Les gens les regardaient. Pessoas olhavam para Mais eles. ces vieillards ici, Mas este velho aqui, ils sont en train d'acheter les choses. eles estão a comprar coisas de bebês. Quelqu'un pouvait leur demander, Alguém podia lhes perguntar: ah, vous achetez, vous avez des vocês estão petits-fils comprando, ou des vocês têm petites-filles. netas e Ils netos? disent, non, non, c'est pour nous-mêmes. Não, é mesmo para nós. Les gens disaient, oh, As pessoas diziam: oh, pour vous-même. para vocês mesmos. Abraham criait, Abraão gritava: gloire à Dieu, glória a Deus, nous aurons un enfant. nós teremos um filho. Gloire à Dieu, nous aurons un enfant. Parce Gloire à que Dieu. Dieu avait déjà parlé. Então Deus já tinha falado. Quand Dieu a déjà parlé, ça suffit. Quando Deus fala, aquilo é suficiente. La parole de Dieu est A irrévocable. palavra de Deus é irrevogável. Il est l'éternel des Ele armées. é o Senhor dos exércitos. Et ils ont eu Isaac. E tiveram Isaac. Isaac a grandi. Isaac cresceu Il a eu un certain âge. e chegou numa certa idade. Dieu vient. Deus veio. Il dit, Abraham, Disse a Abraão: je sais que tu m'aimes. eu sei que tu me amas. Je t'aime aussi. Eu também te amo. Je vais te demander une chose. Eu vou te pedir uma coisa. Donne-moi ton fils Me Isaac. dê o teu filho Isaac. Sacrifie-le-moi. Sacrifica-o. Coupe-lui la tête. Corta-lhe a cabeça. Mets-le Meta-o comme un sacrifice como um sacrifício. sur un bûcher Aí tirar tudo et que tu puisses me le e que sacrifier. tu possa lhe sacrificar. Abraham n'a pas refusé. Abraão não negou. Mais il n'a pas dit ça à Sarah. Mas não disse aquilo na Sara. Parce qu'il savait que Porque ele sabia que si je le dis à Sarah, se eu dizer na Sara, ça sera la catastrophe. aquilo será catástrofe. Vous savez, il y a des choses aussi parfois, il ne faut Há pas le coisas dire aux femmes. talvez Hein. que não podemos dizer das mulheres, hein? Amen. Amém. C'est comme,
Je me rappelle, nous les prédicateurs, nous avons parfois la guerre avec nos femmes à la Eu maison. me lembro que nós os pregadores temos guerra sempre com nossas mulheres em casa. Hein. É. Je sais que j'ai aussi ces guerres-là quelquefois. Eu sei que eu também tenho essas guerras algumas vezes. Tu vas voir, on est à la maison. Você vai ver chegar em casa, Ma femme me dit par exemple, minha mulher me diz, por exemplo, oh chérie, mais ce que tu avais fait à l'église, quand tu avais fait ça, "Oh, fait ça. querido, quando você fez aquilo na igreja assim, assim, Moi je lui dis toujours, eu chut, lhe digo sempre, "Shh, tu es une femme. tu és uma mulher, Tu n'as pas à me conduire. não tens nada a me conduzir. Les choses de l'église, laisse-moi avec Dieu. As coisas da igreja, deixa-me com Deus." Alors vous savez ce qu'elle E fait? você sabe o que ela faz? Quand elle a quelque chose à me dire, Quando tem alguma coisa a me dizer, elle me dit, ela me diz, chérie, "Querido, je sais que tu vas dire que je suis une femme, eu sei que você vai declarar que eu sou uma mais mulher, je suis aussi un membre de também l'église. sou uma membra da igreja." Donc je te parle comme membre de Eu te falo l'église. como uma membra da igreja. Alors je sais que quand elle commence comme ça, c'est pour m'avoir. Eu sei que você quando começa a ser para que possa me En ver. tant que membre de l'église, telle chose-là, Enquanto tu n'as pas membro bien da fait ça. igreja, coisa tal você não fez muito bem. Et elle me dit, je ne te dirige pas, hein? E ela me diz, eu não Mais te en tant dirijo, que membre de mas l'église, enquanto membro da igreja, alors je l'aime beaucoup. então eu a amo muito. Un vrai homme doit aimer sa femme. Homem deve amar a sua mulher. Amen. Amém. Un vrai homme doit aimer sa femme. Verdadeiro homem deve amar a sua mulher. Et Abraham a pris Isaac, E Abraão pegou il est allé le Isaac sacrifier. e foi o sacrificar. Au moment où il voulait tuer Isaac, No momento que ele quer matar Isaac, l'ange de l'éternel a arrêté o Abraham. anjo do Senhor Il pegou dit, Abraham, Abraão, ce que tu as fait là o que ele fazer? m'étonne. Aquilo me admira. Je vois que Eu vejo que tu as vraiment confiance en moi. tu tens mesmo confiança em mim. Ne tue pas Isaac. Não mate o Isaac. À cause de ce que tu as fait, Por causa do que você je te fez, bénirai encore eu vou te davantage. abençoar mais ainda. Je ferai de toi Eu farei de ti le père de toutes les o nations. pai de toda a nação. Et il dit à E Abraham, ele disse no Abraão, toutes les nations de la toda a nação da terra seront bénies en será toi bendito em ti et en ta e a postérité. tua prosperidade. Il prophétisait la venue de Jésus à travers la lignée d'Abraham. Ele profetizava a vinda de Jesus através da aliança do Toutes les Abraão. nations de la terre Toda a nação da terra seront bénies en toi será abençoada em ti et en ta postérité. e a tua prosperidade. Après, Depois, Dieu a donné une alliance. Deus deu uma aliança. C'est ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 7, verset 8. É que acabamos de ler no livro de Atos, capítulo 7, no verso 8. Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Deus deu no Abraão a aliança da circuncisão. Il a dit que chaque mâle qui naît de votre famille, Cada mal que vem da vossa família il doit être circoncis le 8e jour. deve ser circuncisado no 8º dia. Amen. Amém, né? Et la circoncision, E a circuncisão, cette alliance, esta aliança, elle était en train de symboliser une alliance estava a simbolizar uma que aliança Dieu devait faire avec la postérité d'Abraham. que Deus deveria fazer com a prosperidade de Abraão. Vous vous rappelez Moïse, Vocês estão se lembrar de Moisés? quand il est sorti du désert, Quando ele saiu do deserto, il commençait à aller en Égypte. ele começou a ir no Egito. La Bible dit que Dieu voulait tuer Moïse A Bíblia diz que Deus queria matar o Moisés, parce que Moïse n'avait pas circoncis Gershom, son porque garçon. Moisés não circuncisou seu filho. Il avec sa femme Séphora, Ele também pegou sua mulher Sephora avec leur fils Gershom, com seus filhos ils allaient, e eles foram. mais ils avaient oublié l'alliance. Esqueceram-se da aliança. Le petit Gershom était là, il n'était pas circoncis. O pequeno menino de Moisés não era circuncisado. Et la circoncision, vous la connaissez, c'était la circoncision naturelle. E a circuncisão que vocês conhecem é a circuncisão Donc natural. on enlevait sur le corps de l'homme une partie superflue, Tirava-se do corpo do homem uma parte une superficial, partie de trop. uma parte de cima. Amen. Amém? Et quand Séphora a vu ça, E quando Sephora viu il a dit à aquilo, Moïse, non, disse no Moisés, não, tu es pour moi tu és por mim un mari de cœur. marido do Je ne coração. peux pas laisser Dieu te tuer. Eu não posso deixar Deus te matar. Et elle-même, elle s'est précipitée, E elle ela a mesma circoncis l'enfant. se precipitou e Et tous les circuncidou a enfants criança. d'Israël sont partis de circoncision en E circoncision. todos os filhos foram de circuncisão a Mais circuncisão. quand Jésus est venu, Mas quando Jesus veio, c'est Jésus qui a apporté maintenant la vraie alliance. é Jesus que trouxe a verdadeira aliança. La circoncision dans l'Ancien Testament, A circuncisão do Antigo Testamento, qui était l'alliance de Dieu avec que Abraham. era a aliança de Deus para com Abraão. Quand Jésus est venu, Quando Jesus veio, vous allez remarquer que Paul, vocês vão notar que Paulo, il a commencé à prêcher. ele começou a Il a pregar. dit, Ele disse, la circoncision de la chair a circuncisão da carne n'est plus nécessaire. não é mais necessária. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu, Porque Deus, il a amené une autre alliance. ele trouxe uma outra aliança. Parce que cette alliance E aquela aliança de la circoncision da circuncisão n'était qu'un type de era somente la tipo véritable alliance do verdadeira que aliança Dieu allait faire avec la postérité que d'Abraham. Deus deveria fazer com a prosperidade de Abraão.
coração. Je peux entendre un amen. Eu posso ouvir amém? Alors écoutez-moi. Então escutam-me. L'alliance Aliança de la circoncision. da circuncisão. Quand nous sommes arrivés ici, Quando nós chegamos aqui, Étienne, Estevão, dans Acte 7, no Atos 7, il a commencé à prêcher ele começou a pregar avant sa mort, antes da sua morte. avant qu'on puisse le lapider. Antes que pudesse Il a ele parlé. apedrejar. Ele falou. Il a montré que la circoncision que Dieu requiert aujourd'hui, Ele mostrou a circuncisão que Deus pede ou necessita hoje. c'est la circoncision de cœur. É a circuncisão do coração. Amen. Amém? Est-ce que je peux entendre un Será que eu amen? posso ouvir amém? La circoncision de... A circuncisão do coração. C'est ce que Dieu exige. É o que Deus exige. Quand quelqu'un n'est pas circoncis de cœur, Quando alguém não é circuncisado no coração, ele é, en danger. está em perigo. Et cette circoncision-là, E esta circuncisão aí c'est le baptême é o batismo du do Saint-Esprit. Espírito Santo. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz, le baptême du Saint-Esprit pour les croyants du Nouveau Testament o batismo do Espírito Santo para os crentes do Novo Testamento est obligatoire. é obrigatório. C'est ça l'alliance des enfants d'Abraham. Esta aí é a aliança dos filhos de Abraão. Le baptême du Saint-Esprit dans le cœur des O croyants. batismo do Espírito Santo no coração de crente. Vous savez, aujourd'hui, Vocês sabem, hoje, beaucoup de pasteurs muitos pastores n'aiment plus parler du baptême du Saint-Esprit. não vão mais falar do batismo do Espírito Santo. Je me rappelle, j'ai fait un petit voyage, je suis allé à Mbujimaï. Eu me lembro que eu fiz uma pequena viagem, fui lá no Mujimai. J'ai parlé de ça. Eu falei daquilo. J'ai parlé du baptême du Eu Saint-Esprit. falei sobre o batismo do Espírito Santo. Les gens étaient là. As pessoas estavam lá. Ça, ce sont des petites choses. Essas são pequenas coisas. Nous voulons qu'on nous parle de... Nós queremos que nos falem de... Ils voulaient que je leur parle de Dieu dans la chair humaine. Eles queriam que eu falasse de Deus na carne humana. Ils voulaient que je leur parle des mystères de ceci, mystères Eles de queriam cela. que eu falasse daquilo e daquilo aí. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz, si je peux se eu posso faire entrer en vous fazer entrar em vocês l'importance a de importância recevoir le baptême du de Saint-Esprit, receber o batismo do c'est Espírito la Santo, révélation é a la plus revelação glorieuse. mais gloriosa. La révélation la plus A glorieuse revelação mais gloriosa que vous puissiez é que vocês recevoir. possam receber. Amen. Amém. C'est ça l'alliance É isto aí, a aliança qui était typifiée par la circoncision dans l'Ancien que Testament. tipificava a circuncisão do Antigo Testamento. Et le cœur de l'homme aujourd'hui est circoncis par le baptême du E o Saint-Esprit. coração do homem hoje é circuncidado pelo batismo do Espírito Santo. C'est pourquoi chaque croyant, É por isso que cada crente doit chercher le baptême du deve Saint-Esprit. procurar o batismo do Espírito Santo. Si vous n'avez pas ça dans votre Se cœur, você não tem aquilo no vosso coração, je vais être dur ce soir. eu vou ser duro na tarde Si de vous hoje. n'avez pas ça dans votre Se cœur, você não tem aquilo no vosso coração, vous êtes perdu. vós estão perdidos. Si vous n'avez pas cette alliance, Se você não tem esta aliança, le baptême du Saint-Esprit dans votre o cœur, batismo do Espírito Santo no vosso coração, vous êtes vós perdu. estão perdidos. Donc, cristãos perdidos. Vous êtes perdus. Estão perdidos. Je vais entendre un amen. Eu quero ouvir amém. Même si vous venez ici, vous chantez, vous Você vem louez. aqui, as jovens vêm, cantam. Sans le baptême du Sem Saint-Esprit o dans votre batismo do Espírito cœur, Santo no vosso coração, vous êtes vocês estão perdus. perdidos. Même si vous lisez les brochures, Mesmo se você lê em brochuras, même si on vous connaît, mesmo se vos conhecem, même si vous êtes en bon terme avec le mesmo se pasteur, você está no bom termo com o pastor, sans le baptême du sem o Saint-Esprit, batismo do Espírito Santo, vous êtes vós estão perdidos. Même si vous avez la photo de la colonne dans votre maison, Mesmo se você mete a foto da coluna de fogo na vossa casa, même si vous avez la photo de Hoffman dans mesmo se vos você tem a sacs, foto do Hoffman Marche avec no ça. quarto, andar com ele, sans le baptême sem du o batismo do Saint-Esprit, Espírito Santo, vous êtes vós estão perdus. perdidos. Vous n'êtes pas sous l'alliance. Vós não estão na aliança. Et il y a un danger sur vous. E há perigo sobre vós. Quand on parle du Saint-Esprit, Quando o próprio Espírito Santo, les gens pensent que c'est un mythe. as pessoas pensam que é místico. Non,
Je vais vous montrer que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un mythe. Eu vou vos mostrar que o batismo do Espírito Santo não é uma coisa mística. C'est une réalité. É uma realidade. Tout comme les démons sont aussi une réalité. Todos os demônios também são realidade. Beaucoup de gens pensaient, Muitas pessoas pensavam, oh non frère, les démons n'existent pas, não, frère. irmão, os demônios não existem. Quand on a commencé à faire les délivrances, Quando nós começamos a fazer a libertação, quand on a commencé à faire les quando délivrances, começamos a fazer a libertação, parce que quand on fait les délivrances, quando faz a libertação, moi la méthode que j'utilise, é o método que eu utilizo. je questionne les démons. Eu Et questiono o demônio. je leur fais parler. Eu lhe faço falar. Parle. Fale. Ils vont vous dire tout ce qu'il faut. Ele vai me dizer tudo o que ele Ils vont vous faz. dire leur secret. Ele vai dizer o seu segredo. Ah, Les gens ont eu peur. pessoas têm medo. Il y a un frère qui a dit, Há irmão que disse, mais le pasteur Kassongo, il est mas o devenu pastor mystique. Kassongo, ele é místico. Il est devenu mystique. Ele tornou-se místico. Et comment Como é que un frère m'a posé la question. ele me perguntou? Vous faites comment pour faire Como é que parler les vocês démons? fazem para que o demônio fale? Moi je dis, c'est pour vous montrer que ils sont une réalité. Eu lhe disse para mostrar que eles são uma realidade. De la même manière que les démons sont une réalité, Da mesma maneira que o demônio é uma realidade, le Saint-Esprit o Espírito aussi Santo também est é uma réalité. realidade. Le Saint-Esprit est O Espírito Santo é uma realidade. Le Saint-Esprit est O une Espírito Santo é uma réalité. realidade. Ce n'est pas un mythe. Não é uma coisa, é um mito, não. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Je vais vous lire un prophète. Vou ler o profeta. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz, vous voulez que je vous lise ça? eu quero que nós possamos ler isto. Frère Branham dit dans le message, le 4e sceau, Irmão Branham diz na mensagem do quarto selo. paragraphe, je commence à 73, je vais descendre. Começo Écoutez bien. Escutem bem. Frère Branham dit, Branham diz 73. maintenant regardez. Agora olhem. Maintenant Jésus leur a dit, Agora Jesus disse-lhes, Luc 24, 49, Lucas 24, 49. voici, Eis que je vous enverrai eu vos enviarei la promesse de mon Père. a promessa do meu Pai. Mais montez à Jérusalem Subam em Jerusalém et attendez jusqu'à ce que e esperem até que la promesse du Père, a promessa do Pai c'était quoi? era o quê? Frère Branham répond. Irmão Branham responde. Il est dit dans Joël 2, 28. Ele diz no Joel 2, 28. Eh bien, E bem, on voit qu'il va répandre l'Esprit. vejamos que ele vai derramar o Espírito. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 19, Em Isaías capítulo 28, verso 19. qu'il y aura des lèvres balbutiantes, Que haverá obras, il y aura d'autres langues haverá outras línguas et toutes ces choses. e todas as coisas. Ils sont montés Eles subiram et comme nous l'avons vu, e como não o viram, peut-être que l'un d'eux a dit, talvez deles disse. il parle des apôtres, Ele fala dos apóstolos. ils ont écouté l'instruction de Jésus, Eles escutaram a instrução de Jesus. sont montés dans la chambre haute Subiram à no quarto Jérusalem. de cima em Jerusalém. Ils ont attendu. Eles esperavam. Maintenant, le prophète nous dit qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Agora o profeta nos diz o que é que se passava Alors, naquele quarto de cima. suivez très bien. Agora acompanhem muito bem. Il dit peut-être que Ele diz, talvez que l'un d'eux a dit, deles disse. eh bien, E bem, je crois que ça fait assez longtemps qu'on attend. eu creio que faz muito tempo que nós esperamos. Acceptons-le seulement donc par la foi. Aceitamos aquilo simplesmente pela fé. C'était une bonne doctrine baptiste. É uma boa doutrina batista. Mais ça n'a pas marché avec ces frères-là. Mas não tinha dado certo com aqueles irmãos lá. Donc, à un moment donné, Então, a momento dado, il fallait que ça devienne une era necessário réalité. que aquilo se tornasse uma realidade. Et pour leur ministère, E para com seus ministérios, ils ont attendu eles esperaram que la parole soit confirmée. que a palavra seja confirmada. Et quand vous venez chercher le E Saint-Esprit, quando vocês vêm procurar o Espírito Santo, faites la même chose. façam a mesma coisa. Je vais entendre un amen. Eu quero ouvir um amém. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, parce que regardez un peu, porque olha um pouco. Jésus-Christ, Jesus Cristo, il a dit aux apôtres, ele disse nos apóstolos, attendez à Jérusalem. esperem em Jerusalém. Les apôtres sont allés attendre. Os apóstolos foram lá esperar.
Jésus n'a pas dit que vous allez attendre 10 jours, Jesus não disse que vão esperar 10 dias, 5 jours. 5 dias. Il a dit attendez Ele diz: esperem, et la promesse vous sera donnée. e a promessa do Pai vos será dado. Eux, ils sont allés là-bas. E eles foram para lá. Ils ont commencé à attendre. Eles começaram a esperar. Un jour est passé. Dia passou-se. 2 jours. 2 dias. 3 jours. 3 dias. 4 jours. 4 dias. 5 jours. 5 dias. 6 jours. 6 dias. Frère, irmão, ça devenait inquiétant. tornou-se uma inquietação. Frère Branham dit que Irmão Branham disse peut-être l'un d'eux a dit. Talvez deles disse. Le maître nous a dit que si nous attendons ici, le Saint-Esprit va venir. O mestre disse que nós esperamos aqui, o Espírito vai vir. Mais nous avons déjà attendu, frère. Mas nós já esperamos aqui, irmão. Frère Pierre, frère Irmão André. Pedro, irmão André. Nous avons attendu 6 jours. Nós esperamos 6 dias. Mais il n'est pas là. Mas não está cá. Acceptons-le par la foi. Aceitemos aquilo pela fé. C'est là qu'il y a un problème. É lá onde temos o Il y problema. a beaucoup de gens ici. Há muitas pessoas aqui. Si vous leur demandez est-ce que vous avez le Se você Saint-Esprit, perguntar, você tem o Espírito ils vont Santo? vous dire oui, par la foi, je crois que je l'ai. Pela fé eu recebi, Le não. Saint-Esprit, on ne le Nosso reçoit Espírito pas Santo comme não ça. se recebe-se pela fé. Je veux entendre un amen. Eu quero ouvir amém. Oh frère, je crois que par la foi, Eu recebi pela fé. je l'ai. Eu tenho. Tu ne l'as pas. Tu não o tens. Frère Branham dit, l'un d'eux Deles a dit, disse: acceptons-le seulement par la foi, frère. aceitemos simplesmente pela fé, irmão. Tout est possible à celui qui croit. Tudo é frère. possível daquele que crê. Frère Branham dit que Irmão non. diz que não. Pour ces gens-là, Para aquelas pessoas aí, ça n'a pas marché comme ça. não deu assim. C'était une bonne doctrine Era uma boa baptiste. doutrina batista. Mais pour les vrais enfants de Mas Dieu, para os verdadeiros filhos de quand Deus, Dieu promet une chose, Deus promete alguma coisa. va devenir une réalité Aquilo dans deve votre tornar vie. uma realidade na vossa vida. Ils ont attendu encore 7 jours. Esperaram mais 7 dias. Ils ont attendu 8 jours. Esperaram 8 dias. Peut-être quelqu'un a dit, ah, Talvez alguém disse: peut-être c'est que notre frère là avait dit, peut-être talvez que notre o frère nosso a irmão raison. tinha dito, tem razão. Non, Não. ils ont attendu jusqu'à ce que. Esperaram até que. Et frère Branham dit, Irmão Branham diz, il dit ici cette petite phrase que j'aime. ele disse essa pequena frase que eu amo. Il dit dans le 4e son au paragraphe 75. Ele diz no quarto céu, no parágrafo 60. Il dit, et quand vous venez chercher le E Saint-Esprit, diz: quando vocês vêm procurar o Espírito Santo, faites la même chose. façam a mesma coisa. Je peux entendre un amen. Posso ouvir amém, né? Alliance tabernacle. Aliança tabernáculo. C'est ici l'alliance. Esta aqui é a aliança. L'alliance que Dieu a traitée avec vous. A aliança que Deus tratou para convosco. Il a donné à Abraham la circoncision. Ele deu no Abraão a Mais la circuncisão. circoncision aujourd'hui, Mas a circuncisão hoje le baptême du é o Saint-Esprit dans batismo votre do cœur. Espírito Santo no vosso coração. Et frère Branham dit que si Irmão vous Branham venez disse que chercher le Se Saint-Esprit, você quer procurar o Espírito Santo, faites la même chose. façam a mesma coisa. Comme ces gens-là dans la chambre haute, Como as pessoas do quarto de cima. ça doit devenir une. Deve se tornar uma realidade. On ne doit pas se contenter de la foi. Não viemos nos contentar simplesmente com a fé. Oh frère, je crois que par la foi j'ai le Ah não, Saint-Esprit. irmão, eu creio que pela fé eu recebi o Espírito. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit par la foi ici ne l'ont pas. Todo mundo que tem o Espírito Santo pela fé não o tem. Le Saint-Esprit c'est une O Espírito Santo é uma réalité. realidade. Le Saint-Esprit c'est une O Espírito Santo é uma realidade. Le Saint-Esprit O c'est une Espírito Santo é uma réalité. realidade. Et le diable ne craint que le Saint-Esprit. E o diabo simplesmente teme o Espírito Santo. Le diable n'a peur que du Saint-Esprit. O diabo não tem medo de nenhum Espírito. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz. je vais vous lire dans le message le péché impardonnable. Vou ler na mensagem o pecado imperdoável. Le prophète dit au paragraphe O 56. profeta diz no parágrafo 56. Il dit, Ele diz: vous êtes maintenant un croyant, vós sois agora crente. mais Dieu ne reconnaît pas votre foi Mas Deus não reconhece a vossa fé avant de vous l'avoir prouvé. antes que vos possa provar. Amen. Amém. Oh frère, Oh irmão, laissez-moi vous dire quelque chose. deixa-me vos dizer alguma coisa. Vous pensez que peut-être c'est accompli à vos yeux, Vocês estão a pensar que aquilo cumpriu-se nos vossos olhos, mais quand cela vient dans les pensées de Dieu, mas quando aquilo vem do pensamento de Deus, Dieu scelle cette foi Deus sela esta fé par le baptême du Saint-Esprit. pelo batismo do Espírito Santo. Donc, remarquez ceci. Então, notem bem isto aqui. Abraham a cru à Dieu. Abraão creu em Deus.
Et Dieu, pour prouver à Abraham que j'accepte ta foi, E Deus, para que pudesse provar em Abraão que eu aceito a tua fé, Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Deus deu a Abraão uma aliança da circuncisão. Vous les enfants d'Abraham, Vós, os filhos de Abraão, quand vous croyez à Dieu, quando vocês estão a crer em la Deus, preuve que Dieu est d'accord avec votre foi, saiba que Deus está em acordo com a vossa fé. c'est quand il vous donne la circoncision du cœur qui est le baptême du É quando Ele Saint-Esprit. cuida da circuncisão do coração, que é o batismo do Espírito Santo. Est-ce que je peux entendre un homme? Será que eu posso ouvir um amém? Frère Branham dit, Irmão Brena me diz, je continue dans le péché impardonnable. eu continuo no pecado imperdoável. Il dit, Ele diz, Dieu scelle cette foi par le baptême du Saint-Esprit. Deus sela esta fé pelo batismo do Espírito Santo. Il dit, Abraham crut Dieu Ele diz que Abraão creu em Deus et cela lui fut imputé à justice. e aquilo lhe levou até a justiça. Et Dieu lui donna le sceau de la E circoncision. Deus deu-lhe o selo da circuncisão, Comme signe qu'il l'avait approuvé. como sinal que o tinha aprovado. Frère Madame dit, Alléluia. Irmão Brena me diz, aleluia. Et le sceau du Dieu vivant aujourd'hui, E o selo de Deus vivo hoje, considérez les Écritures, considerem as Escrituras, c'est le baptême é o du batismo do Saint-Esprit Espírito Santo dans le cœur humain. no coração humano. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Non, je veux que quelqu'un dise Amen. Eu quero que alguém possa dizer amém. Le sceau de l'alliance aujourd'hui, O c'est selo le da baptême aliança du hoje Saint-Esprit dans le cœur humain. é o batismo do Espírito Santo no coração humano. Pourquoi est-ce que vous avez mis le nom de l'alliance ici? Por que você diz o nome da aliança aqui? Frère Madame dit que l'alliance, Irmão Brena me diz que a aliança, le nom o nome est lié à la nature O de quelqu'un. nome é ligado à natureza de alguém. Si vous vous appelez alliance, Se você é chamado de aliança, je viens aujourd'hui vous rappeler ce que c'est que l'alliance. e eu vim vos lembrar o que quer dizer aliança. Frère Branham dit, Irmão Brena me diz, toujours dans ce message, sempre na mesma mensagem, le péché impardonnable. o pecado imperdoável. Paragraphe 57. Parágrafo 57. Il dit, Ele diz, je vais lire un peu au milieu là. vou ler um pouquinho no meio. Et bon, il dit ici, et tout homme Ele diz, todo homem et femme e mulher qui est né de l'esprit, que é nascido pelo Espírito, l'esprit de Dieu, o Espírito de Deus, a cette expérience. tem aquela experiência Ils savent exactement quand cela est arrivé, e ele sabe exatamente quando aquilo chega, comment cela est arrivé como aquilo chegou et quel effet cela a eu sur eux. e qual foi o efeito que teve sobre ele. Tout homme et femme qui est né de l'esprit E de todo Dieu, homem e a mulher que nasceu pelo Espírito quelque chose est arrivé. sabe que alguma coisa chegou a ele. Quelque chose change, tout Alguma simplement. coisa muda tudo simplesmente. Qu'est-ce que c'est? O que é? C'est une conversion. É uma conversão. Vous voyez que c'est une réalité. Vocês vão ver que é uma realidade. Ce n'est pas un mythe ou une Não é um histoire. mito ou uma história. Ce n'est pas une imagination. Não uma imaginação. Beaucoup de gens dans le message Muitas aujourd'hui, pessoas na mensagem hoje, ils ont un Saint-Esprit imaginaire. eles têm um Espírito Santo imaginária. Ils s'imaginent Eles qu'ils ont le imaginam que Saint-Esprit. tem o Espírito Santo. Não. Enlevez-moi le Saint-Esprit imaginaire. Tirem o Espírito Santo imaginária. Ôtez-moi le Saint-Esprit Tirem o imaginaire. Espírito Santo imaginária. Le Saint-Esprit, c'est une O Espírito Santo réalité. é uma realidade. Ça doit être une réalité dans votre cœur. Deve ser uma realidade no vosso coração. Et il dit, ils ont quelque chose de E réel ele diz que tem alguma coisa real qui est réellement arrivé que realmente chegou et qui les a changés. e que os mudou. Parce que vous savez, Porque vocês sabem que l'alliance a aliança des enfants d'Abraham dans le dos Nouveau filhos de Testament, Abraão no Novo Testamento, qui était typifiée par la circoncision dans l'Ancien que era Testament, tipificado pela circuncisão do Antigo Testamento, cette alliance-là, aquela aliança aí, quand elle vient en vous quando alguém está em, et que vous recevez le baptême du e que Saint-Esprit, você recebe o batismo do Espírito Santo, la première chose que le Saint-Esprit fait dans l'homme, a primeira coisa que o Espírito Santo faz no homem, quand il entre dans votre cœur, quando o Espírito Santo entra no vosso coração, la première chose, a primeira coisa, il brûle ele quebra toutes les racines du mal. toda a raiz do mal. Il brûle Ele queima toutes les racines du péché. de vous. toda a raiz do pecado na tua vida.
c'est à ce moment-là que É naquele momento lá que vous n'avez plus le désir de faire le mal. você não tem mais o desejo de fazer o mal. Si vous faites le mal, c'est simplement une erreur. Se você fizer o mal, simplesmente é um erro. Mais immédiatement, vous corrigez. Mas imediatamente vocês vão corrigir. Je peux entendre un amen? Posso ouvir um amém? Est-ce que je peux entendre un amen? Será que eu posso ouvir um amém? Frère Branham dit, Irmão Branham diz, dans le 4e sceau, no quarto selo, paragraphe 77. parágrafo 77. 4e sceau, paragraphe 77. Quarto selo, parágrafo 77. Bon, je prends 76. Vou pegar 76. Oui, Sim, vous pouvez l'accepter par la foi. vocês podem aceitar aquilo pela fé. Vous devez accepter Christ par la foi. Vocês devem aceitar Cristo pela fé. C'est tout à fait juste. É tudo justamente. Et vous acceptez le Saint-Esprit par la E foi. vocês receberem o Espírito Santo, aceitar o Espírito Santo pela Mais- fé. Mas, Après, depois, laissez le Saint-Esprit venir. deixe o Espírito Santo vir. Appliquez la circoncision Habitar na circuncisão. en témoignage de ce qu'il a accepté votre foi. Testemunhando que ele aceitou a vossa Vous fé. voyez? Vocês estão vendo? Alors, Abraham a cru à Dieu Então Abraão acreditou a Deus. et cela lui fit imputer à justice. E aquilo lhe levou até a justiça. Mais Dieu lui a donné le signe de la circoncision Deus tinha lhe dado o sinal da circuncisão. comme confirmation de ce qu'il avait accepté sa foi. Como confirmação que ele aceitou a sua fé. Donc, nous devons faire la même chose. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Nous devons nous attendre Nós devemos esperar au Saint-Esprit ao Espírito Santo. jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Até que ele faça alguma coisa. Pas forcément parce qu'on a parlé en langue Não forçamente porque nós falamos em língua. ou parce qu'on a dansé Ou porque nós dançamos. ou qu'on a été saisi d'émotion, Ou porque fomos pegos por emoções. qu'on a crié Ou nós gritamos. jusqu'à ce qu'on ait été changé, Até que nós fomos mudados. jusqu'à ce qu'il se soit vraiment passé quelque chose. Até que eles mesmo passem alguma coisa. Peu importe sous quelle forme cela vient, Pouco importa sobre a forma naquilo vem. pourvu qu'il se soit passé quelque chose. Para convosco que se passou alguma coisa. Voilà l'essentiel. Vejam aí os anciãos. Voyez? Vê. Et je crois que E eu creio que le parler en langue et toutes ces autres choses, e falar em língua e todas as outras coisas c'est très bien. é muito bom. Mais ça, Mas aquilo, tout seul, tudo aquilo, ça ne marche pas. não dá certo. Et vous le savez Vocês sabem que ça ne marchera que pas. não dará certo. Donc, ça ne fait pas l'affaire. Então aquilo não faz o a fazer. J'ai vu Eu vi des sorciers parler en langue. bruxos falando em língua. J'ai vu des sorciers Eu vi bruxos parler en langue falando em línguas et danser dans l'esprit. e dançando no espírito. Il dit au paragraphe 80, E na página 89, il dit parler en langue. falar em língua Ça ne suffit pas. não é o suficiente. Quand je parlerai les langues des hommes et des Quando eu anges, vou falar a língua dos homens e dos anjos, si je n'ai pas la charité, se eu não tenho a caridade, cela ne me sert de rien. aquilo não me serve em nada. Voyez-vous bien Ah, que je puisse le faire? Voyez? Estão vendo? Donc ces choses-là, Então essas coisas aí ça ne veut pas dire que vous avez le não Saint-Esprit. quer dizer que vocês têm o Espírito Santo. Je vais entendre un amen ici. Posso ouvir um amém aqui? Dites amen à William Branham. Diga amém no William Branham. Dites amen au Diga prophète. amém no William Branham. Ces choses-là, Essas coisas aí, ces choses-là essas coisas aí ne veulent pas dire não quer dizer que vous avez le Saint-Esprit. que vocês têm o Espírito Santo. Il dit, Ele diz, mais, mas, paragraphe 81, quatrième saut, paragraphe parágrafo 81. 81, quarto selo 81. Il dit, mais quand lui, Ele diz, quando ele, la personne, a pessoa, l'esprit immortel de Christ, o Espírito imortal de Cristo, devient votre sauveur personnel torna-se vosso salvador pessoal et qu'il vous change, e que ele vos mude,
Et que tout ce que vous voyez, e que tudo que vocês estão a ver c'est le calvaire. é o Calvário. Et cette parole, E esta palavra, alors il s'est passé quelque chose. então passou-se alguma coisa. Oui, monsieur. Sim, Senhor. Il s'est passé quelque chose. E passou-se alguma coisa. Personne n'aura besoin de vous le dire. Ninguém terá necessidade de vos dizer. Quand ça arrivera, Quando aquilo vai acontecer, vous le saurez. vós saberão. Un frère m'a posé la question, mais pasteur, O irmão me perguntou, disse, pastor, comment je vais savoir que j'ai reçu le como é que eu Saint-Esprit? vou saber que eu recebi o Espírito Frère Santo? Branham dit que Et quand maman ça dit que viendra, quando vous aquilo le virá, saurez. vocês saberão. Quand ça viendra, vous Quando le aquilo saurez. virá, vocês saberão. Ne vous imaginez pas votre Saint-Esprit en Não vous. imaginem o vosso Espírito Santo em vocês. Enlevez-moi ça. Tirem daquilo diante de mim. Enlevez-moi ça de cette église. Tirem isso diante de mim. Vous vous trompez. Estão a se enganar vocês mesmos. Le jour du jugement, quand vous arriverez au jugement, No dia do julgamento, quando vão chegar no julgamento, avec votre Saint-Esprit imaginaire, com o vosso Espírito Santo imaginário, vous allez regretter. hoje vão lamentar-se. Je viens vous dire, Eu vou vos dizer, vous êtes des enfants d'Abraham, vós sois filhos de Abraão, et une alliance pour vous. há uma aliança para La convosco. circoncision dans l'Ancien A Testament circuncisão do Antigo Testamento était une réalité. era uma Et le realidade. baptême du E o Saint-Esprit batismo aujourd'hui, do c'est Santo une também é uma réalité. realidade. Amen. Amém. Amen. Amém. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz, dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? na mensagem, o que é o Espírito Santo. Paragraphe 30. Parágrafo 30. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 30. O que é o Espírito Santo, parágrafo 30. Il dit la circoncision. Ele diz a circuncisão, Parce que la circoncision, c'est une alliance. porque a circuncisão é uma aliança. On a dit dans Actes chapitre 7 Foi dito aquilo no Atos que Dieu capítulo 7, donna à Abraham l'alliance de la que Deus deu no circoncision. Abraão a aliança da circuncisão. Est-ce que vous saisissez ça? Será que vocês estão a compreender isto aqui? Mais frère Branham dit ici, Mas o irmão Branham diz aqui, il dit la circoncision ele diz que a circuncisão est un type du Saint-Esprit. é um tipo do Espírito Santo. Dites Amen. Diga amém. Dites Amen dans cette église. Diga amém nessa mensagem. La circoncision, c'est quoi? A circuncisão é o quê? C'est un type du É um tipo do Espírito Saint-Esprit. Santo. Nous remercions beaucoup Dieu pour William Branham. Nós agradecemos muito Deus por causa do Si William Branham Branham. n'était pas venu, Se o Branham não viesse, nous serions dans la confusion. nós estaríamos na confusão. Mais gloire à Dieu pour la venue Mas de William glória a Branham Deus sur la por terre. enviar William Branham sobre a terra. Tout est devenu clair dans la parole. Tudo tornou-se claro na palavra. Il dit la circoncision est un type du Saint-Esprit. Ele diz que a circuncisão é um tipo de Espírito Santo. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision. E Deus tinha dado no Abraão o sinal da circuncisão. Après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse. Depois de ter acertado a Deus na sua promessa. Et qu'il est parti dans un pays étranger. E Voyez, ele tinha ido num país estrangeiro. Vocês estão c'est vendo? un signe. Era um sinal. Et tous ses enfants E todos os seus filhos. et sa postérité après lui. E a sua prosperidade depois dele. Il faut qu'ils aient ce signe É obrigatório que eles devem ter isto aqui. dans leur chair. Na nossa carne. Parce que c'était un signe Porque era um sinal distinctif. que distingue. Il servait à les distinguer Servia para distinguir de tous les autres peuples. de todos os outros povos. Ce signe de la circoncision. Esse sinal da circuncisão. Ce qui fait la différence entre vous Aquilo que faz a diferença entre vocês et les païens e os pagãos et les adorateurs des autres e églises, os adoradores de outras igrejas c'est le baptême du é o batismo Saint-Esprit. do Espírito Santo. C'est un signe distinctif. É um sinal para distinguir. Attendez, je vais vous lire une citation. Esperem, vou ler aqui. Frère Madame dit, Irmã Maria me diz. il dit dans le message, qu'est-ce que Ele le diz Saint-Esprit? na mensagem o que é o Espírito Santo. Paragraphe 6. Parágrafo 6. Il dit ce soir, Ele diz essa tarde.
Je peux vous parler sur le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Eu posso falar sobre o tema qual o que é o Espírito Santo. Et demain soir, E amanhã de tarde, je vais prêcher sur pourquoi le Saint-Esprit a été donné. vou pregar o porquê que o Espírito Santo nos foi dado. Vendredi soir, E sexta-feira de tarde, pour ceux qui enregistrent, je ne veux pas que ce soit enregistré vendredi soir. aquilo seja gravado na tarde de sexta-feira. Mais je vais prêcher sur comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Mas eu vou pregar como podemos fazer para nós recebermos o Espírito Santo. Comment savoir si je l'ai. Como saber se eu tenho. Amen. Amém. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Tem muitas pessoas que se questionam. Avec juste ces quelques paroles que vous venez d'entendre, É justamente alguma palavra que vocês il y acabaram a de ouvir. beaucoup de gens qui ont remis leur baptême du Saint-Esprit Há en muitas question. pessoas que receberam sua. Il y a Estão metendo beaucoup de gens qui viennent de remettre leur baptême du Saint-Esprit en muitas pessoas question. metendo o seu batismo do Espírito Santo em questão. Vous avez raison Você tem razão. de remettre en question. De meter aquilo em questão. Parce que Porque si vous vous trompez, vocês estão a se enganar. vous êtes dans une position dangereuse. Vocês estão numa posição muito C'est-à-dire, perigosa. vous pensez que vous avez le Saint-Esprit. Vocês estão a pensar que vocês têm o Espírito Santo. Et qu'en réalité, Mas em realidade, vous ne l'avez pas. vocês não o têm. C'est une position très dangereuse. É uma posição muito perigosa. Pourquoi? Parce que vous êtes séduits. Por quê? Porque vocês estão seduzidos. Amen. Amém. Vous êtes Vocês séduits. estão seduzidos. Il y a beaucoup de choses ici là. Há muitas coisas aqui. Bon, je regarde un Bem, peu l'heure. vou olhar um pouquinho na hora. J'avais commencé à 40. Começando no 40. Vous savez, Vocês sabem, j'étais en train de prêcher dans mon église eu estava lá a pregar na minha igreja, à Brazzaville. em Brazzaville. Je prêchais sur le baptême du Saint-Esprit. Pregava sobre o batismo do Espírito Santo. Ça, c'est une expérience étrange. Aquilo foi uma experiência estranha. Une expérience étrange. Uma experiência estranha. Pasteur, il est parti. Pastor, ele foi, Mais c'est une expérience étrange. Mas Mais, foi uma experiência une estranha. réalité. Mas uma realidade. J'ai prêché sur le baptême du Saint-Esprit pendant au moins 3 mois. Eu preguei sobre o batismo do Espírito Santo durante 3 meses. Nous avons pris une semaine. Nós pegamos uma Nous avons semana. dit, nous allons tous jeûner et prier. Todos nós jejuamos e rezávamos. Amen. Amém? Mon but, c'est que tout le monde reçoive le O baptême du meu Saint-Esprit. objetivo é que todo mundo recebesse o Espírito Santo. Je sais que tout le monde ne peut pas le Eu recevoir. sei que todo mundo não pode Mais recebê-lo. il y a aussi une possibilité que tout le monde Mas também há uma le possibilidade reçoive. também que todo mundo possa recebê-lo. Parce que quand ils étaient à 120 dans la chambre Quando estamos haute, lá no 120 no quarto de cima, il n'y a personne qui est resté sans baptême du não há Saint-Esprit. ninguém que ficou sem receber o batismo do Espírito Santo. Toute l'église Toda a était remplie du igreja foi Saint-Esprit. ungida com o Espírito Donc Santo. il y a aussi cette Também possibilité há essa que possibilidade toute que l'église soit toda a baptisée igreja du Saint-Esprit. seja batizada pelo Espírito Santo. Parce que nous avons un exemple à la Porque Pentecôte. nós temos o exemplo do Pentecoste. On a commencé à prier, on a commencé à jeûner. Começamos a jejuar. Il y a une fille qui est venue, Houve uma irmã que veio, elle ne priait pas avec nous. ela não rezava conosco. Elle est venue, elle a écouté la prédication. Ela veio, escutou a pregação. Elle vient dire, pasteur, Eu disse, pastor, eu je ne suis sei, pas de cette église, eu não sou dessa igreja. mais je suis intéressé par le baptême du Fiquei Saint-Esprit. interessado sobre o Parce que je ne peux pas aussi venir Será que também não posso vir? entrer aussi dans Também votre entrar jeûne là, no vosso parce que je jejum. veux que Dieu me Eu le também donne. quero que Deus também me responda. Nous on avait dit, moi je Nós dissemos que ne não. prêche pas le Saint-Esprit pour mon église. Eu não prego o Espírito Santo Je para minha prête le igreja. Saint-Esprit pour chaque semence Eu d'Abraham. prego o Espírito Santo para cada semente de Abraão. Si tu as une semence d'Abraham, Se tu viens. és uma semente de Abraão, venha. La sœur est venue. A irmã veio. Nous avons fait le jeûne le premier jour. Nós fizemos jejum no primeiro dia. Deuxième jour, Segundo dia, elle a reçu le baptême ela du recebeu o Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo. Mais nous avons continué le jeûne jusqu'à 7 jours. Continuamos jejum durante 7 dias. Quand on a terminé le jeûne, Quando terminamos o jejum, une semaine après, uma semana depois, j'ai commencé à prier pour la délivrance des gens, comecei a rezar pela libertação das pessoas. pour chasser les esprits impurs, Para les expulsar os démons. espíritos impuros, et os tout ça. demônios e tudo aquilo. Je prie que Dieu enlève les démons qui sont ici. Eu peço que Deus possa tirar os demônios que estão aqui. Cette sœur-là, Aquela irmã aí, est-ce que vous me suivez? será que vocês estão me acompanhando? Hein? Je sais que quelqu'un va Eu sei que alguém vai dire, oh, Vai est-ce dizer, que c'est vrai será ce que que le é pasteur verdade dit? que o pastor está a dizer? Mais moi, je vous dis que c'est une expérience Mas eu te vraie. digo que aquilo é uma experiência verdadeira. Pendant que j'imposais les mains aux gens Enquanto eu metia as mãos nas pessoas, pour leur délivrance, pela sua libertação, pour chasser expulsar les blocages, os bloqueios, la sorcellerie, a bruxaria, les alliances des a familles, aliança das famílias, les démons, os demônios, les stérilités dans a les femmes, esterilidade das ainsi de mulheres, suite. tudo aquilo em seguida. J'ai imposé la main à cette sœur. Eu meti a mão na irmã, Cette sœur-là, elle a manifesté. a irmã manifestou. J'ai demandé, Eu perguntei, qui es-tu? quem és tu? Écoutez la réponse. Escutem a resposta. Le démon me répond, O demônio me respondeu,
je suis l'esprit de divorce. Eu sou o espírito de Et divórcio. pourtant, cette sœur-là est célibataire. Portanto, aquela irmã lá é Elle solteira. n'est pas encore mariée. Ela não casou-se J'ai ainda. demandé au démon, vous êtes à combien ici? Eu perguntei no demônio, são quantos aí no corpo? Le démon m'a dit, nous sommes à 69 dans ce corps. O demônio me disse, nós somos 69 neste corpo. Maintenant, écoutez Então agora ce escutem qui m'a étonné. aquilo que me admirou. Je dis, vous êtes à 69 Eu dans ce disse, corps. vocês são 69 neste corpo. Qu'est-ce que vous faites? Le démon me dit, O demônio me disse, cette fille que tu vois, esta irmã que tu vês, le mardi de la semaine passée, terça-feira da semana passada, quand tu as organisé le service du baptême du quando tu Saint-Esprit, organizaste o serviço do batismo do Espírito Santo, elle a reçu le Saint-Esprit dans son âme. ela recebeu o Espírito Santo na sua alma. Mais nous sommes dans son Mas esprit nós estamos no seu espírito pour la tourmenter. para o atormentá-la. Frère, j'ai regardé mes diacres qui étaient Eu là. olhei os meus diáconos que estavam de lado, J'ai regardé mes huissiers, mes diacres. olhei nos porteiros dos diáconos. Parce que les gens m'ont demandé, Pasteur Kassongo, Pasteur est-ce que Kassongo, quelqu'un qui a le Será Saint-Esprit que alguém que tem o Espírito peut avoir un Santo démon en lui? pode ter um demônio nele? Mais vous avez la réponse. Mas você tem a resposta. Nous sommes, c'est le démon qui elle a reçu Eh, le baptême Paulo du disse- Saint-Esprit dans son âme le mardi. Recebeu o Espírito Santo na sua alma na terça nous, passada. nous Mas sommes nós dans son esprit estamos no seu pour la espírito tourmenter. para atormentá-la. Et il ajoute, E eles aumentaram. il dit que Disse que depuis qu'elle a fait l'expérience le mardi diz passé, que ela fez a experiência na terça-feira passada. nous sommes très mécontents Nós não estamos nem um pouco contentes. parce que nous la possédons depuis son enfance. Porque nós a possuímos desde a sua infância. Nous ne sommes plus tellement à l'aise. Nós não estamos mais à vontade. Alors moi j'ai dit au démon, Então eu disse ao demônio, ce temple ici, este templo aqui c'est le temple du Saint-Esprit. é o templo do Espírito Santo. La lumière A et les luz e as ténèbres trevas ne peuvent pas não cohabiter. podem habitar juntas. Le Saint-Esprit est là. O Espírito Santo está lá Et vous aussi, e vous vocês êtes là. também estão lá. Allez, sautez au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Elle est tombée par terre. Ela caiu no chão Elle s'est relevée. e levantou-se. Elle dit, pasteur, Disse, pastor, je me sens bien. me sinto bem. Je dis, oui, les démons sont Eu partis. disse, se os demônios saíram. Mais une sœur baptisée du Saint-Esprit. Mas uma irmã batizada com o Espírito Santo. Ih, Un frère est venu. o irmão veio, Il m'a posé la question. questionou, Pasteur, questionou-me. est-ce qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut avoir un démon en lui? Será que um homem que tem o Espírito Santo pode ter um demônio nele? Je n'ai pas répondu. Eu não respondi. Je suis allé à la maison. Eu fui em casa. J'étais en train de penser à cette question. Eu estava lá a pensar sobre aquela questão. Et le Saint-Esprit m'a dit, O Espírito Santo disse-me, va répondre à celui qui t'a donné la question. vai responder àquele que te fez a questão. Tu vas lui dire, Tu vai lhe dizer, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut tomber malade? será que alguém que tem o Espírito Santo pode cair doente? La réponse qu'il va te donner, A resposta que ele vai te c'est la dar même réponse que toi aussi tu vas lui donner. é a mesma resposta que tu também vai lhe dar. Je suis venu à l'église là. Eu vim na igreja, J'ai dit, frère, eu disse, irmão, le frère qui m'a posé la question, si un frère qui a le o Saint-Esprit irmão que me peut perguntou avoir un se démon o en irmão lui. que tem o Espírito Santo pode ter um demônio. Je vais répondre à ta question. Eu vou responder na tua Mais questão. avant de répondre, Mas je antes te de pose d'abord une responder, question. eu também te faço uma Est-ce pergunta. que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut être Se malade? alguém que tem o Espírito Santo pode ficar doente? Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut Alguém que être tem o Espírito malade? Santo pode ficar doente? Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit Alguém peut que être tem o Espírito malade? Santo pode ficar doente? Frère Branham dit, Irmão Brandon me diz, toute maladie est un démon. toda doença é um demônio. Parce que vous savez, Porque você sabe, l'expérience que nous avons passée avec cette sœur, a experiência que nós tivemos com aquela irmã, cette expérience avait troublé mes diacres. aquela experiência atormentou os diáconos. J'avais trouvé les diacres, mes diacres qui Atormentou os étaient là. diáconos mesmo. Moi j'ai dit, mais j'ai aussi une réponse à te Bom, donner. também tem uma resposta a te dar. Paul a dit, Paulo diz, j'ai prié 3 fois. roguei 3 vezes, Mais le Seigneur a laissé un ange mas o Senhor deixou um anjo, de Satan o Satanás, me tourmenter. me atormentar. Est-ce que Paul était baptisé du Será Saint-Esprit? que Paulo era batizado com o Espírito Est-ce Santo? que Paul était Será rempli que du Paulo Saint-Esprit? estava ungido com o Espírito Santo?
Alors quand on prie Então, quando nós rezamos pour la délivrance des gens, pela libertação das pessoas, ne dis pas, não diz que moi je n'ai pas besoin de la délivrance, moi j'ai le nós não precisamos Saint-Esprit. da Non, libertação do Espírito Santo, la não. délivrance, A libertação, nous todos avons nós besoin. precisamos. Baptisés du Saint-Esprit, Batizados do Espírito Santo como não, nous tous nous avons todos nós besoin de precisamos la da délivrance. libertação. Amen. Amém. Regarde là, il est Olha quelle lá. heure? Il est quelle heure? É que hora? Non, Não, il est 18h40. 18h40. J'arrête par là. Eu paro. Il y a quelqu'un qui gère l'heure ici, ce n'est pas vous. Há alguém que tem a hora que não é vocês. Il m'a dit il est 40, à 40 nous allons Me arrêter. disseram até 18h40 e 40 vamos Mais parar. souvenez-vous de ceci, mes Mas frères. lembre-se disso aqui agora. J'aimerais que cette alliance devienne réalité pour chacun de Eu vous. quero que essa aliança torne-se uma realidade para cada um de nós. Même ce soir, Mesmo nesta noite, vous pouvez aller à la maison. vocês podem ir nas vossas Vous vous casas, mettez à genoux. ajoelhem. Seigneur, aide-moi. Senhor, ajude-me. Dieu vous aidera. Deus vos ajudará. Dieu, Deus, il a dit, ele disse: rapprochez-vous de moi, aproximem-se de mim, je me rapprocherai eu me aproximarei de vous. de vós. Cherchez-moi et vous me trouverez. Em mim vocês me encontrarão. Que Deus vous abençoe. Zambe apambola bino. Se coloca ainda de pé. Tiens-toi un peu debout. Se coloca ainda de pé. Tenons-nous tous debout. Feche os olhos. Fermez les yeux. Fala ainda ao Senhor. Parlez un peu au Seigneur. Aliança dos filhos de Abraão. Alliance des enfants d'Abraham. Não a aliança que Deus fez com Abraão, não. Ce n'est pas alliance que Dieu a traité avec Porque Abraham. Abraão já recebeu a sua aliança. Abraham a déjà reçu son alliance. Agora é aliança consigo. C'est alliance avec toi. Levanta as mãos. Levez tes mains. Fala, Senhor, Par le Seigneur. quero contratar uma aliança com Deus. C'est le moment que tu dois faire l'alliance avec Dieu. É o momento que tens que entrar numa aliança com Deus. C'est le moment qu'il doit entrer avec l'alliance avec Dieu. Então espiritual, C'est pas spirituel, material, matériel, física, physique. tudo do Satanás Tout ce qui est du diable deve deixar lugar doit laisser la place. na nova aliança. Une nouvelle alliance. Aliança com Deus. Alliance avec Dieu. Testemunho da irmã, como o pastor falou, Le témoignage de la sœur, comme le pasteur a parlé, talvez é o teu caso. parfois c'est ton cas. Vai receber o Espírito Santo Tu vas recevoir le Saint-Esprit e receber a libertação. et recevoir la délivrance. Feche as vistas, Fermez les yeux, seja concentrado, soyez concentrés. enquanto que o homem de Deus vai orar. Pendant que l'homme et de Dieu va prier. Chegamos no momento Nous sommes arrivés le moment pela qual estamos aqui. pour lequel nous sommes ici. Ouvimos a palavra. Nous avons écouté la parole. Agora, Maintenant, Deus está pronto para selar. Dieu est prêt pour sceller. Se no cenáculo, Et le sel, le cinacle, no cenáculo, au cinacle, dans la chambre haute, os 120 receberam. les 120 ont reçu. Deus deve fazer a mesma coisa. Dieu va faire la même Para chose. ser o mesmo ontem C'est le même hier, e hoje aujourd'hui e eternamente. et pour toujours. Prions. Oremos. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, toi qui es le Dieu éternel, Tu és o Deus o eterno. tu es celui qui était, celui qui est, Tu celui és qui aquele vient, que era, aquele que é, Senhor Jesus. le Tout-Puissant. O Todo-Poderoso. La Bible déclare qu'avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. A Bíblia diz que tudo foi formado por Deus. Après toi, il n'y en aura point. E além de ti não haverá mais ninguém. Tu es le seul vrai Dieu juste qui Tu sauve. és o único verdadeiro Deus aqui. Merci, tu nous as rassemblés dans ta maison Se nós viemos aqui na tua casa pour nous donner les instructions. para poder dar as instruções, Parce que tu ne veux pas
Porque tu não vê que quelqu'un au milieu de nous soit perdu. que alguém no Senhor possa ser perdido. C'est pourquoi nous venons ici. É porque nós viemos a ti. Sous l'onction de cette Sobre parole. a unção desta palavra, Recommander cette église. recomanda esta igreja. Alliance tabernacle. Aliança Tabernáculo. Entre tes mains. É nas tuas santas mãos. Oh grand Jéhovah. Oh, grande Jeová. Toi le Dieu des Tu, miracles. Deus de milagres. Fais-nous grâce, Seigneur. Faça graça, Senhor. Bénis tes fils. Abençoa teus filhos. Bénis tes filles. Abençoa tuas filhas. Tu avais dit, Tu disseste, ma parole ne sort jamais a minha palavra não sairá mais pour retourner à moi sans effet. para voltar a mim ser feito. Comme la pluie ne tombe jamais Como tu não pode falhar, pour remonter au ciel sans avoir amené les semences à maturité. tu saber a sua maturidade. Bénis tes enfants, Seigneur. Abençoa os teus filhos, Senhor. Maintenant, je prie Agora eu oro pour la délivrance de chacun para a de nous. libertação para cada de nós. Que tout esprit Que todo espírito qui n'est pas de Dieu dans cette que église, não é de Deus nesta igreja, tout esprit démoniaque, todo espírito demoníaco, esprit ancestral, o todo espírito que pode vocês, esprit de la famille paternelle, todo espírito da família paternal, esprit de la famille maternelle, o espírito da família maternal, esprit de maladie, o espírito de doença, esprit d'envoûtement, o espírito de encantamento, esprit de malédiction, o espírito da maledição, esprit d'échec, o espírito de choques, falhas, esprit de o blocage, espírito de bloqueagem, esprit de stagnation, todo espírito de estagnações, esprit de limitation o espírito de limitações. dans cette église. Nesta igreja, Prenez vos bagages, todo espírito, prenez vos bagages. toma tua bagagem. Je vous commande au nom de Jésus. Eu vos comendo em nome de Jesus. Sortez de ces lieux. Saia deste lugar. Sortez de ces gens. Saia dessas pessoas. Sortez de cette église. Saia desta igreja. Sortez de chacun de vous. Saia destas pessoas. Sortez des fils de Dieu. Saia dos filhos de Deus. Sortez des filles de Dieu. Saia das filhas de Deus. Sortez des enfants. Saia dos filhos. Sortez des Saia prédicateurs. dos pregadores. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Au Cristo. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Au Cristo. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Jésus a dit, Jesus disse: tout arbre que mon père n'a pas planté toda árvore que não foi plantada pelo meu pai sera déraciné. será desenterrada. Je commande à tout esprit Eu recomendo a todos os espíritos qui ne confesse pas la Seigneurie de que Jésus confessem o nome do Senhor de Jesus. quitter cet esprit, De sair cette desse église, espírito. de quitter ces gens. De sair dessas pessoas. Sortez, je vous chasse. Saia, eu vos expulso. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Allez dans les lieux arides. Vão nos lugares secos. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Je déclare ces gens libres. Eu declaro esse povo livre. Qu'ils soient libres. Seja 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 livre. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Tu as donné à Abraham notre père Tu deste no Abraão nosso pai l'alliance de la circoncision. a aliança da circuncisão. Mais à nous, ses enfants, Mas em nós, os seus tu as filhos, donné l'alliance du baptême du tu deste a Saint-Esprit. aliança do batismo do Espírito Santo. C'est pourquoi j'élève ma main, É por isso que eu Seigneur. levanto a minha mão, Senhor. Pour que toi, le Dieu qui est fidèle à tes Para que promesses, fala contigo que és Deus fiel nas tuas promessas. tu as dit, Tu disseste, confiez-vous à l'Éternel. confie-se no Senhor. Il est miséricordieux. Ele é misericordioso. Il est fidèle. Ele é fiel. Il garde les promesses Ele guarda as promessas. qu'il a traitées avec vos E pères. tratou com nossos passados. Le jour de la No Pentecôte, dia do Pentecoste, tu as traité avec nos tu pères. trataste com nossos Tu leur as antepassados. donné une alliance. Tu deste uma aliança. Ils ont dit, repentez-vous. E disseram, Et que arrependam-se. chacun de vous soit baptisé au E nom que de cada um de nós Jésus-Christ seja batizado no nome do Senhor Jesus. pour la rémission de vos péchés. Pela remissão dos vossos Et pecados. vous recevrez le don du E para Saint-Esprit. receber o dom do Espírito Santo. Car la promesse est pour vous, Porque a promessa é para pour convosco. vos Para enfants com vossos et pour filhos. tous ceux qui sont au Para loin, todos que estão longe. en aussi grand nombre. É grande número. le Seigneur, notre Que o Dieu, les Senhor nosso appellera. Deus vai chamar. C'est notre alliance, É a Seigneur. nossa aliança, Senhor. Je te prie, Eu te peço. toi qui es Tu que miséricordieux, és toi qui misericordioso. gardes tes alliances, Tu que não falta das tuas de alianças. baptiser cette église, É batizar essa de igreja. remplir chacun de É nous ungir cada du de nós. baptême du feu, Do batismo do du fogo. baptême du Do Saint-Esprit, batismo do Espírito Santo. au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nós somos gratos a Ti. Et nous croyons que tu l'as déjà fait Nós cremos que Tu já o fizeste et tu le feras encore. e que Tu farás mais. Bénis chaque frère, Abençoe cada irmão. bénis chaque sœur, Abençoe cada irmão. bénis notre pasteur, bénis
bénis tous les offices dans cette Abençoe église. todo o ofício desta Que ta igreja. grâce repose sur chacun, Tua graça repouse sobre car cada nous avons prié que nós et pedimos, nous avons demandé nós au oramos, nom qui est au-dessus de tous les em noms, nome que está por cima de todos le os nom du nomes, Seigneur o nome do nosso Jésus-Christ. Senhor Salvador Jesus Cristo. Amen. Amém. Ok. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Est-ce qu'il y a dans cette église, Será que há nesta igreja? parce que Dieu va vous bénir, Porque Deus vai vos abençoar. vous ne pouvez pas écouter et rester indifférent. Non, quelque chose doit se passer. Você não pode simplesmente escutar e permanecer diferentemente. S'il y a des gens maintenant, Se há pessoas agora, moi je vous prêche, je pars, je vais à Brazzaville. eu vos prego e eu vou embora do Brazzaville. Saisissez l'occasion. Aproveita a Est-ce ocasião. qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore été baptisés et qui veulent être baptisés? Será que há pessoas aqui que não foram batizadas e querem ser batizados? Est-ce qu'ils sont là, qu'ils lèvent leurs mains?